Só hoje, em questões de climas, ligado à homeostase e parâmetros ligado à ventilação. Sabemos que eu já estava falando sobre gênero e saúde e outros departamentos. Vamos entrar nos campos da biodinâmica, que vai correlacionar o diafragma, os músculos intercostais, o campo de inspiração e expiração. Vamos fazer inspiração, expiração. Libera todas as toxinas, os campos negativos que possa fluir diante da nossa vida. É lógico, quando falamos sobre ventilação, é o conceito sobre respiração. Lembramos que o conceito de respiração é ligado ao campo sistêmico, que correlaciona o oxigênio e os campos das membrana e fatores que ocorrem. Um dos fatores que ocorre entre o controle da ventilação é a veia pulmonar, que vai adicionar em tempos difíceis, que nós vamos associar à fadiga. Quando corremos ou caminhamos nos campos eminentes, é lógico, tem que haver uma preparação entre essas treinabilidades. Ok? Então, um campo de mecanismo de regulação. Nosso corpo, ao mesmo tempo que falamos em repouso, precisamos, ou seja, da faringe, taringe, ou seja, etc. Pontos importantes na expressão e da fala. Ou seja, que seja carboidrato, campo de energia, ou carbono, ou oxigênio, nitrogênio, traz esses artefatos que nos traz algo original entre os fatores neurais. É lógico, se eu saber sobre os fatores ligados ao ventilômetro, os processos ligados aos termodinâmicos, termômetros que ocorrem no corpo, eu vou saber as diferenças entre os processos adiposos. Ok, então o processo adiposo nos traz o processo biótico. Biótico nos traz o campo típico e regular entre os meios. Como é que eu posso explicar? Ouvimos falar sobre a Bolívia ali, estava vendo uma entrevista no Conselho Educacional, um presidente ali na Unesp, falando que as questões das salas heterogêneas e colocou ali alguns alunos da Bolívia. Nós podemos saber que a própria professora vai trazer um foco de análise em questões de quê? Que aqui o clima tropicalete também, há meios que nos traz também, transborda também questões de chuvas. Os climas são fuso horários, são avaliativos. Então, pois bem, para haver uma regulação corporal, é lógico que vai depender do meio interno e externo. Ou seja, entre os fatores neurais, pode ser uns campos que possam beneficiar, ou seja, a dilatação neuromuscular. É lógico, se eu tiver um clima tão quente, ou seja, tão baixo, em questões de clima, muito calor, minha pressão pode aumentar ou pode abaixar. Pode haver uma hipotensão ou hipertensão. Depende do campo de logos existentes da pessoa, ou seja, o sujeito na sua área pessoal coletiva. Pois bem, quando eu falo de fatores ligados aos campos neurais, é lógico que nós vamos lembrar dos campos do hipotálamo, dos campos que eu sempre brinco, a mesafala, o mesencéfalo, o cerebelo, o pubo, ou seja, são pontes importantes entre os neurônios que vão intercalar essa sinapse que faz o atleta locomover. A locomoção, ela é uma base estrutural que nos traz fontes aonde eu quero chegar. Aí você pensa, as questões de gênero, questões de saúde, nos traz pontos importantes. Se eu faço um movimento assim, questões hoje, questões de chuva, movimentos, ou seja, houve uma contração muscular. Pensei, logo existiu o movimento,
E logo que existiu, nos trouxe uma causa ligada a essa consequência, esse tempo de atuação. Por quê? Primeiramente, sendo homem, ou seja, no campo de identidade ligado ao gênero. Homem, ou seja, os campos ambivalentes. E depois, no final, o tempo de ação e o tempo de reação. É lógico que cada um homem ou cada mulher tem uma construção biológica diferente. Ok? Nesse campo, intercâmbio mecânico que nós colocamos entre o homem e a máquina, tempo agora eu estava percebendo que eu perguntei a uma senhora, eu falei, ó, elas têm uma máquina lá que eles colocam e falam assim, Alexia, coloque uma música do Led Zeppelin, né? Robert, lá do vocalista Robert. Aí ela colocou outro rock, pareceu outra música. Muitas vezes os erros ligados à máquina também traz complexidades. Há questões de senha, questões... é lógico, o próprio ser humano, é lógico. Na Revolução Industrial, houve o campo carismático de Max Weber, ser um grande golpista relacionado aos movimentos e os efeitos vapor. A bicicleta que foi criada e aquelas questões de locomoções que corria e havia aqueles efeitos, né, hidrelétricos. Aí foi um campo que pequeno, um pequeno micro coisa de forma para trabalhar as questões do vapor. Quando falamos de vapor, não tem como falar sobre ventilação. Quando eu falo de vapor, não tem como falar de fogo, que fala sobre o quê? Os climas entre altitudes, climas, tempo, local, ou seja, essas magnitudes entre as extremidades do corpo. É lógico que o clima que eu estiver no Rio Grande do Sul ou estiver em outro estado vai trazer alternâncias para o meu corpo para analisar e adaptar. Esses análises adaptativos vão trazer fatores humorais. Ou seja, muitas vezes há questões entre repouso e a ventilação pulmonar também vai trazer uma essência, né, química do sangue que possa também ver modificações. Ou seja, essas reações químicas que nós falamos, bioquímicas, são várias substâncias. Por exemplo, a trionina, que eu estava comentando até agora. A trionina, é lógico que a professora falou, a doutora falou que é um anabolizante esteroide. Mas nós temos que entender que a palavra esteroide, ela também está ligada até aos campos de proteínas, ligadas também ao que o arroz, o feijão e outros pontos. É lógico que o esteroide, para alguns PhDs, nos traz um campo de moléculas típicas e grades entre formas periódicas. Mas quando nós olhamos que a própria proteína ela é uma comporta importante para a contração muscular, como a titinina, a trionina, que é um aminoácido que muitas vezes a pessoa não conhece, e nós temos que entender até a pessoa em busca de pesquisas ligado a milhões de proteínas, e propriamente dito, como um Gaito diz, nós somos uma própria proteína, uma própria mitocôndria, nos traz descobertas em células nucleares e células satélites. E se nosso corpo tem essa trionina, vai nos trazer o que? Fontes de esteroides que pode acontecer. É fatos, é lógico. Tem homens e mulheres excepcionais que estão em destaque. É lógico, sem comer, sem se alimentar, sem treinar, não pode haver essa metamorfose que ocorre no corpo. Entendeu? Então a trionina já fala de treinamento. Muitas vezes associou a trionina com esteroide, questão de treino. É lógico que é nutricionista. E agora nós entramos um parâmetro só em questão interdisciplinar para ajudar os campos coletivos e explicar nesses parâmetros ligados às formas plasmáticas. O plasma fala proteína. Então a proteína tem várias, ou seja, várias fontes. Aí falamos de tiamina, falamos de piroxetina. Aí falamos de outras proteínas que tem aquela conectina, relaxitina. São proteínas que vão intercalar. Embora essa daí nos traz uma fonte importante, ela ajuda também a questões de metabolismo relacionado ao colágeno, né? Questões de estria, as questões de elasticidade muscular, e ajuda também a fontes, né, ligadas ao campo metabólico. Algumas questões importantes em detalhes, é lógico que fazer uma somatória, um ciclo relacionado óbvio aos campos anabólicos de treinamento e colocar em destaque essa proteína, traz desequilíbrio? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta entre a tetroanina.